Queridos e amados irmãos, neste dia, neste momento, quero ser grato a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez trazermos um estudo da Palavra de Deus aos nossos corações. E neste dia, 28 de março, de 2021, queremos hoje, no nosso culto da família, palavra para a família, de uma forma em geral, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos provido, nos abençoado, nos concedido, mediante a sua graça que é infinita, do seu amor e misericórdia. Gosto muito de citar uma referência bíblica que diz assim, que as misericórdias de Deus, elas são infinitas, elas não têm fim. E o mais importante ainda é que cada manhã elas são renovadas em favor daqueles que o amam, daqueles que buscam ao Senhor. Então, nesta manhã, Deus já tem renovado sobre a sua vida, meu irmão, as suas misericórdias. Glória a Deus. Amados, eu quero, nessa oportunidade, citar uma referência bíblica para base no estudo, na ministração da palavra que nós iremos, por intermédio da pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos conduzirá, que nos orientará aqui, neste momento, neste instante, uma palavra aos nossos corações. Quero deixar um texto bíblico que está em Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 27. O texto sagrado diz assim: Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Nós estamos diante de uma leitura bíblica do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Se você, meu amigo, meu irmão, quiser acompanhar algumas referências bíblicas que nós iremos citar, até ler com vocês podem pegar a Bíblia de vocês, um exemplar das Sagradas Escrituras, ou até mesmo o seu smartphone, e poder examinar se aquilo que nós estamos falando está exatamente inserido nas Sagradas Escrituras. E esse texto do capítulo 16 faz uma narrativa de um acontecimento de quando Paulo e Silas eles se direcionam para a sua segunda viagem missionária. E essa viagem missionária eles também levam um companheiro com ele, que é o jovem Timóteo, filho de uma irmã crente judia e de pai grego. E ele agora está sendo companheiro, está sendo auxiliando ali aqueles missionários já que estão na sua segunda viagem missionária. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo intentou ir para algumas cidades daquelas províncias, daquela região, e o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Cristo até vos impediu que ele fosse para alguns locais que Paulo desejava ali ministrar. Entre esses locais estava Éfeso, que Paulo sempre tinha uma estratégia de quando chegasse em uma região, ele ministra logo as cidades que seriam referência, centro, para poder dali ele se sair para evangelizar as demais cidades circunvizinhas. A partir daquela cidade central, ele conseguia ganhar pessoas que iam para as suas cidades e lá ele já ia levando o evangelho de Cristo. Porém, Éfeso veio ser evangelizada por Paulo há 3 anos depois, mas nessa segunda viagem missionária, que tinha o intuito de, além de fortalecer os crentes, também ganhar novos seguidores do cristianismo, seguidores de Cristo Jesus, ele agora está se direcionando ali para uma região na Galácia, e
quando ele chega ali em Gálatas, aquela região, e outras, Listra, Icônio e outras cidades mais próximas ali, Paulo tem em uma noite uma visão, um sonho, uma visão de um homem macedônico, e naquela visão ele dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, entendendo que o Espírito Santo de Deus conduzia para aquela região, ele logo no dia seguinte prepara-se, né, e vai para a região da Macedônia. E quando ele chega ali, saindo de Troade e chegando ali para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e depois para Filipos, que seria a primeira cidade da região da Macedônia. E quando eles chegam ali, Paulo, juntamente com Silas, né, e os companheiros que o acompanhavam nessa viagem, eles se direcionam no dia de sábado, dias que os judeus tiravam para as suas meditações, dia para o Senhor, procurar um local para poder ali se reunir para orar, já que provavelmente naquela região ainda não tinha ali uma sinagoga, até porque, como eram muitos deles ali judeus prosélitos, que eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo, então Paulo encontra ali às margens do rio umas mulheres que estavam ali, e Paulo agora senta-se com elas e começa ali a trazer o evangelho, sendo que algumas ouvem de bom grado, recebem, crê na palavra, é batizada, e depois ele pega e é convidado por Lídia, né, uma vendedora de púrpura, para ir à sua casa, e ali eles ficam ali na casa de Lídia, trazendo ali mais ensinamentos sobre a palavra de Deus. E durante esse período acontece que Paulo e Silas, eles começam a ser incomodados por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem dava lucro aos seus senhores, era uma escrava dos seus senhores, e ela dava lucros a ele com essas adivinhações. E depois de muitos dias, vários dias, Paulo, incomodado com aquilo, o repreende em nome de Jesus, aquele espírito maligno, e aquela jovem fica liberta. Então a partir daí começa a saga de Paulo e Silas, né? Por terem ajudado, libertado uma escrava do domínio do pecado, de um espírito que escravizava, agora aqueles homens passaram a ser inimigos para aqueles senhores que se beneficiavam do lucro que aquela jovem rendia para os seus senhores. E depois de serem levados diante a praça, diante ali os tribunais que tinham em cada uma daquelas cidades, eram 4 cidades ali da Macedônia que representavam as demais cidades, 4 cidades referências, né? 4 centros, cada um daqueles centros com uma cidade específica, é como se a cidade fosse dividida em 4 e cada uma daquelas partes tinha uma cidade que era referência, e cada uma delas tinha ali 2 representantes, né, do governo que faziam essa parte de julgamento, que julgava. E o que acontece é que depois de serem apresentados diante aqueles senhores ali, que era, vamos dizer para nós, como se fossem juízes, eles são levados à prisão e são presos ali, entregados a um carcereiro, né? Um homem que cuidava ali do cárcere, recebe agora Paulo e Silas com a determinação que guardasse ele de uma forma segura. E é claro que ele vai ser colocado no cárcere interior, né? Vai ser colocado em uma sala específica, como se fosse para nós hoje um presídio de segurança máxima,
para que depois eles fossem apresentados, depois fossem visto o que seria feito com eles. Porém, queridos, o que nos leva neste momento a trazermos esta palavra é que aquele carcereiro, ele recebe Paulo e Silas ali na prisão e guarda ali aqueles homens, como ele já tinha guardado outros presos que já passaram por ali. E Paulo e Silas tinham sido maltratados, açoitados de vara, estavam com seus corpos moídos, vergões sobre as suas costas, sobre o seu corpo. Porém, a palavra que eu quero trazer neste dia, nesse momento, dia 28/3/2021, com um tema baseado no versículo de número 27, é que 5 coisas, eu quero falar aqui de 5 coisas que o carcereiro não sabiam acerca daqueles homens. E a primeira coisa que o carcereiro não sabia